Olá, eu sou Sol Viana, oraculista e terapeuta holística, e convido você a estar aqui comigo todas as quartas-feiras na Astral TV com o meu programa Era Só o que Me Faltava. Terei muitas novidades, vários temas para vocês, ensinarei simpatias, banhos, falarei sobre os anjos, sobre assuntos infinitos e gostaria que você estivesse aqui comigo. Até lá! Cada gota que escapa é um recurso que se vai. Água que poderia alimentar sorrisos, saciar a sede da vida. Fechar a torneira ao escovar os dentes pode economizar até 12 litros por minuto. Pequenas escolhas mudam o futuro. Enquanto uns enfrentam o excesso, outros imploram por uma gota. Água é vida. É afeto. É o que nos une. Cada gota conta. Faça a sua parte. Começando o programa Rádio Análise Saúde. Estamos ao vivo pela Astral TV. Gente, hoje o nosso assunto é sobre psicanálise. Quem está aqui comigo, esse convidado, eu estava falando com ele aqui, ele sabe muito, né? Eu estou encantada com o Ricardo Douglas Vicente. Ele é psicanalista clínico e autor do livro O Terapeuta e o Galileu. Seja muito bem-vindo, viu, Ricardo? Eu que agradeço aqui a recepção desde os nossos primeiros contatos, né? E parece que eu estou em casa. Estava um pouco nervoso antes, né? Porque ao vivo, né? Sempre mais difícil, mas você e sua equipe faz com que a gente fique tranquilo aqui para a gente fazer esse bate-papo, que eu estava ansioso. E honrado de estar aqui também. E que continue, viu? Porque ele sabe muito. Eu aprendi muito com ele, ó, falando 5 minutos com ele. Nossa, gente, o nosso tema agradeço. de hoje é sobre o sujeito contemporâneo. Oh, meu Deus! Agora, quem está nervosa sou eu, ele me deixou nervosa. O sujeito contemporâneo entre o trabalho, o sofrimento psíquico e a escuta clínica. Ricardo, você viu que eu fiquei nervosa nesse momento. Que é isso? O que a psicanálise tem a dizer sobre esse meu momento aqui de nervosismo? A gente pode falar que tudo que é relativo a algo que vai fazer acontecer, a gente entra no campo da ansiedade. Eu estou ansioso há uma semana. Até sonhei, né? O sonho. Freud fala do sonho, né? Que está no inconsciente, aquela coisa. Então eu até sonhei que eu estava aqui já. Gente. Mas tudo isso é porque quando a gente tem propósito de fazer algo bem feito, a gente fica pensando naquilo o tempo todo. Só que a gente precisa ter uma linha entre isso e se transformar em uma patologia. Então não adianta há 6 meses eu ficar doente porque eu vou vir aqui. Aí não é natural. Mas essa da gente estar querendo entregar o melhor, seja aqui, seja no trabalho fora, seja numa festa, em qualquer lugar, a nossa mente ela cria, porque dentro do jargão psicanalítico, a ansiedade é excesso de futuro, né? A gente fica pensando, né, naquilo, como vai ser. Aliás, a gente veio agora, né? A ansiedade está tão maluca nas pessoas que antes do carnaval os mercados já estão com aquelas coisas de ovo de Páscoa. Falta 40 dias. Pois é. E aí, antes do carnaval, os mercados, pelo menos na minha região, já tem aquela ilha, né, que eles falam com ovo de Páscoa, essas coisas, já estão vendendo. Mas isso tudo trabalhando no quê? Nas pessoas. Olha, não esquecem, ó, já pode comprar, viu? Porque as pessoas vão comprar agora, vai acabar, porque ninguém vai esperar a Páscoa para comer. Daqui a pouco eles vão comprar de novo. Então, eles trabalham essa nossa ansiedade, essa nossa pressa de fazer as coisas, né, que não se pode ser exagerado, que vira patologia, em cima disso, é por isso. Né? E também, né, a responsabilidade da gente, do que a gente vai falar,
para as pessoas aqui. Uhum. Né? Ainda mais você que vem dessa magnitude, dessa amplitude do seu programa. Né? Pois é, ele sabe tanto, gente, que eu tive que ficar um pouco nervosa, né? Mas eu acho isso fantástico. Ô, É Ricardo, isso. como que a psicanálise entrou na sua vida? De uma maneira assim bem peculiar, porque eu não acreditava em nada disso. Eu só conhecia o jargão Freud explica porque as pessoas falavam de forma jocosa, de forma... Ah, Freud explica, é para você encerrar um assunto, né? E eu falava também, mas eu nem sabia o que era Freud. Né? Aí eu comecei a fazer terapia para mim, né? Através de minha irmã, chegou e falou, ó, vai fazer, né? Eu estava com uns problemas, assim, profissionais principalmente. Eu fui. Daí era uma terapeuta integrativa, mestre reikiana, e ela começou a trabalhar isso em mim, e eu perguntava muitas coisas para ela, né? E aí ela falou assim, por que você não faz terapia, né, o curso? Eu falei, não quero fazer curso. Aí reiki, aí ela me explicou o que era, e eu fui fazer. Conforme eu gostei, eu fiz o primeiro, o segundo e fiz o terceiro módulo, né, de reiki. Eu fazia laboratórios junto com o pessoal de família, um troco de alimentos, né, de 1 quilo de alimento e tal. Mas quando eu fazia para algumas pessoas específicas, as pessoas queriam conversar comigo. Entendi. Mas, então, olha, eu vim aqui e tal, e eu não sabia falar de volta. Olha. E eu não gosto de entregar meias coisas. E aí eu achava que eu precisava mais. Aí foi quando, em 2013, né, eu, ouvindo um programa da Rádio Mundial, né, que você também apresenta o programa brilhantemente, que eu te conheci através desse programa, eu ouvi um psicanalista falando, me identifiquei, fui atrás, só que aí, antes de consolidar a matrícula com ele, eu fui numa outra escola em Santo André, ligada à SBPI, Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, que tinha um polo em Santo André, que era o Caminho do Meio, da diretora Aline, né, que estou com ela até hoje. E aí comecei o curso, não sabia se ia atender ou não, me apaixonei, aí comecei a fazer estágio, comecei a atender na casa, e em 2021... Em 2020 eu era professor substituto, em 2021 eu assumi o módulo de Freud, na escola que hoje chama-se Tera, Saúde e Ensino Terapêutico. Olha só que Uma trajetória. que trajetória que você E teve, transformou né, a minha para vida, chegar, né? transformou a sua Transforma. vida, né? Agora você como psicanalista, Ricardo, nós sabemos que as empresas estão passando aí por vários problemas, né, Sim. com funcionários Adoecendo. adoecendo muito com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Você como psicanalista, como que você enxerga as empresas hoje em dia? O que está faltando ou qual o excesso que tem? Eu acho que está tendo uma dualidade. Tá. Empresa sempre foi empresa. Sim. Qualquer uma. Se você tiver um mercadinho e você tiver uma multinacional, o lucro é o objetivo. Sim. Não podemos ser hipócritas e inocentes. Tá? Então vai ter cobrança. Se você não é dono, você vai ter que obedecer ou seguir uma regra, um regulamento e ser cobrado por isso, caso você não faça. Ponto. O problema é que esse combo de empresas, eles são potencializador, ele potencializa quem já está doente. Sim. Então, se você já tem alguns problemas pessoais, né, que você está sofrendo por algum transtorno, por alguma depressão, por alguma ansiedade, pânico, e você leva isso para o seu ambiente de trabalho, isso vai virar uma bomba. E o problema é que as empresas até agora, há pouco tempo, não sabiam como lidar com essa bomba. Será? Ou sabia, mas não era... Talvez como... Eu tive um exemplo em 2012, numa empresa em que eu trabalhei, em que colocaram uma psicóloga lá para fazer o trabalho. E nesse período eu estava trabalhando à noite. Eu cheguei, fui conversar com ela na enfermaria, né? Oi, tudo bem? Ela, nossa, estou esperando. Tinha 4 pessoas marcadas aqui, não vieram. Eu falei, mas o que aconteceu? Segundo informações, eles não foram liberados da máquina do trabalho que eles estavam para passar comigo hoje. E semana passada eu estava aqui de dia, uma pessoa bateu na porta, eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa falou, olha, estão chamando ele para ele precisa voltar. O chefe está chamando ele. Então, eu acho que só de falar nisso é um avanço. Tá? Que nem a norma NR1 que a gente está falando, riscos psicossociais, é um baita avanço. Nunca ninguém falou de uma forma tão séria, tão intensa. Embora era para ter sido maio do ano passado, vai ser maio desse ano. Protelou um ano. Tudo bem. Já é um avanço. Porém, se
a alta gestão, as pessoas que comandam, não adianta você delegar isso para departamento de segurança do trabalho, departamento médico sem ter profissionais qualificados, recursos humanos, não são essas pessoas que vão cuidar desses casos. Você precisa ter um preparo, um time, uma continuidade Sim. das pessoas que forem identificadas com problemas. E isso leva tempo. Quando você atende seus pacientes, eu atendo os meus, ou alguém que está nos assistindo que trabalha com psicoterapia, às vezes a gente demora um mês para tirar uma informação do paciente que é aquela que dói. Porque ele pode trazer muitas coisas ali. Você passa 10 sessões com ele conversando e tal. Aquela que dói, muitas vezes você demora um tempo. Agora, se você estabelecer dentro da sua política de saúde mental da empresa, olha, o atendimento é 15 minutos, viu? Não pode passar disso, tal. Vai dar resultado? Não vai dar resultado. Então, eu acho que sou super a favor, né? Eu acho que só que precisa ter a estrutura ideal para que sejam tratados de fato essas pessoas que sejam identificadas com problema. E as pessoas também, desculpa, me empolguei. E as pessoas também saberem que eu preciso fazer minha parte. Eu não posso delegar somente às empresas a responsabilidade pela minha saúde mental. Eu preciso ter atividades mentais, físicas, diversões qualificadas, para quando eu sair do meu ambiente de trabalho, eu deixar os meus problemas lá e tentar mudar. Porque se eu sair de lá e ir somente para a rede social e assistir jornais que espremem, sai sangue, se eu for fazer um outro trabalho, aquele que também me estressa, como é que eu vou desligar? Como é que eu vou me curar? Não tem como. Não, e tem outro problema. Você está lá, esse operário, ele estava fazendo uma análise com a psicóloga, bateram na porta, filho, o seu minuto... Então, o problema aí não foi o patrão que pediu? Foi. Filhinho, foi. Então, o problema não vem só de casa. Não. O problema também vem do patrão, que o patrão não dá abertura Sem dúvida. para você se tratar. Sem dúvida. Então, o patrão também tem que ser tratado. Também, por isso que eu falei, né? As pessoas que decidem precisam falar, gente, isso é sério. Agora, você como psicanalista, eu sempre vou falar que ele é psicanalista, porque as pessoas elas vão entrando na TV para assistir, tem que saber quem está aqui comigo. Claro. Você como psicanalista, você acabou de falar que este operário, ele estava com problemas, com ansiedade no trabalho, e vocês demoram mais ou menos um mês para você arrancar o mínimo dele. Se ele já está com esse problema no trabalho, você sabe que o problema está no trabalho, por que o psicanalista demora tanto para você tirar algo a mais dele? Certo. Porque assim, existem alguns sintomas e existem algumas dores que elas são inconscientes e as pessoas, independente se ela é colaborador, se ela trabalha em empresa ou não, que a vida dela é comandada pelo inconsciente. A gente sabe que na camada do inconsciente é que define as nossas ações. Se essa pessoa ela já vem fazendo coisas, olha, ninguém se dá bem com a Rose lá no departamento dela. Ah, mas a Rose sempre foi assim. Mas a Rose só vem piorando. Todo mundo sabe que a Rose está com algum problema. Mas até então ninguém tem mecanismo de cuidar da Rose. Sim. As empresas não tinham, ou não têm ainda, né? Ou estão tentando ter esses mecanismos de cuidar da Rose. Então, o que eu disse da terapia é que, assim, muitas vezes nas empresas são identificados, sim, problemas. Tem aquele lá que é problemático aqui, aquele que é problemático ali e tal. Mas qual é o mecanismo que traz essa pessoa para fazer tratamento? Que pode se tornar invasivo. Rose, vai procurar ajuda. Você está achando que eu sou louca? Você está achando que eu sou... Aí você não vai procurar ajuda. Esse é o problema. E o quanto que na terapia, você falou da gente identificar, se essa pessoa vai lá, pode ser que o menor dos problemas dela seja a empresa. Porque ela vai falar tanta coisa da vida dela, no processo terapêutico, que eu levo lá 5 sessões, 10, depende do desenvolvimento de cada uma dessas pessoas. Que para ela é um simples acontecimento da infância dela, da vida dela, detonou ela pelo resto da vida e isso reflete lá no trabalho. Sim. Só que o trabalho muitas vezes não tem esse tempo para que a gente possa entender o paciente, entendeu? Mas aí que está qual vai ser a abordagem que as empresas vão usar? Sim. Psicólogos, psiquiatras? Sim. Né? Qual é a linha de terapia ou de ajuda? Porque muitos vão pegar plataformas, né,
eletrônicas de saúde mental, olha, foi identificado, Rose, que você está com problema, está aqui. Aí você entra lá e faz terapia com alguém. Não, e outra, né, Ricardo? Você já está no ambiente que você já está passando por um estresse. Então, quantos por cento que uma psicóloga pode ajudar você no ambiente de trabalho? Porque você tem que ter um set para você atender esse paciente. Exato. Então, eu acho que não ajuda tanto assim você atender esse paciente ali, que ele já está num ambiente estressante. Mas você sabe o que pode acontecer, Rose? Vamos imaginar que algum profissional da saúde mental vai atendê-lo presencial. Porque você tem toda uma condição de receber pacientes, de aconchego, acolhimento. Poxa, para ele escuta, para ele se sentir, poxa, alguém está me ouvindo aqui, olha que legal. Acolhido. Eu não estou numa sala da produção que me botaram lá com alguém, né? Qualquer uma. E se essa pessoa tiver que deslocar o transporte ou o combustível, que o consultório desse profissional é diferente da empresa? Como que a empresa vai falar? Ela vai arcar com isso ou ela vai falar, olha, vai lá e procura um profissional? Será que isso está estruturado nesses planos? É uma pergunta que eu faço. Na verdade, eu também nem tenho essa resposta ainda, mas é algo que precisa ser cuidado. Porque você matou a charada. No ambiente de trabalho, no ambiente ali que ele o dia a dia dele, o estresse dele está ali, pode não dar muito resultado. Pode não dar muito resultado. Mesma coisa de você, imagina terapia delivery. Ricardo, vem me atender aqui em casa? É óbvio, se um dia você tem uma pessoa com dificuldade de mobilidade, alguém que não pode, né, andar e tal, e queira fazer a terapia, você não vai se negar. Sim, você vai. Claro. Mas não é legal tirar a pessoa do ambiente? Eu já tive paciente que falava assim, olha, eu não faço online porque tem gente na casa. Só de saber que tem gente na casa, eu não quero fazer. Sim. Porque ela quer sair daquele ambiente dela. Agora, você imagina na empresa os supostos pessoas que vão adoecê-la ou que estão adoecendo-a, vão estar lá do lado de fora, esperando ela voltar para o trabalho. E você não vai conseguir arrancar quase nada dela. Ela não está aberta. Principalmente se pedirem relatórios, né? Me dá um relatório da Rose, o que ela está, me manda aqui. Se é algo tão... Tudo que você fala para mim no setting, ou ela, eu não abro isso para as pessoas. Claro. É muito pessoal. Quando você põe os seus conteúdos para fora, isso é muito pessoal. Qual seria a conduta, então, na empresa? Para mim, um grupo de profissionais qualificados para atender em determinado local, com agendamento, assim, né? Estou falando de uma forma, né? Claro. Agendamento e acompanhamento médico, e aí o médico da empresa, aí sim, é um profissional médico do trabalho ou alguém contratado, que possa ter essa conexão, não ficar divulgando para gestor, para não, o médico da empresa, olha, identificamos que a Rose está com um problema assim, sugerimos uma mudança de ambiente de trabalho, um treinamento diferenciado, um tratamento diferenciado. Ela vai precisar ainda de alguns meses passando com a gente aqui semanalmente. De uma forma bem rápida, resumindo, uma equipe de fora tratando essas pessoas. E, obviamente, que é necessário um treinamento e uma qualificação da alta gestão e da liderança média e baixa. Todos que tomam decisão sobre pessoas precisam ser treinados para saber o que é saúde mental. No meu treinamento, no meu workshop, eu explico o que é ser líder, inclusive. Que é da ordem que qualquer um dá. Sim. Mas liderar, se lidera pelo exemplo. Né? Um dos pilares. E aí, como é que, se você é um desequilibrado, se você está doente, porque líderes e gestores também ficam doentes, tá? Lógico. Se você está doente, como que você vai cuidar do outro doente? Teria que ser a empresa toda, né? Desde o dono, presidente... Todos. Serem tratados. Todos serem tratados. Todos entenderem primeiro do que é a saúde mental, né? Que muitos pensam que é só você estar bem. Não é só você estar bem. É um combo, né? É o socialmente bem, fisicamente bem, emocionalmente. Tudo o bem-estar de você, né? Que a própria OMS fala, né? O bem-estar emocional te traz essa saúde. E você acha que as empresas elas já estão preparadas? Eu não gostaria de cometer nenhuma injustiça assim generalizada, mas eu acho que são poucas que estão pensando assim dessa forma. Mas ainda continua no papel. Ainda continua no papel.
E você acha que vai sair algum dia do papel? Esperança eu tenho, até porque nós passamos uns períodos, né, como eu falei, eu atuei 30 anos dentro da indústria. Muitas coisas melhoraram, né, em qualidade de equipamentos, parte de saúde, o próprio Gympass, né, ou estou falando propaganda aqui, Total PES, para pessoa incentivando programas nas empresas, palestras, tal, melhorou muito. Eu tenho esperança que sim. E você acha que é válido palestras todos os meses nas empresas? Não parar de falar. Não parar de falar, Não porque parar senão de vai falar, morrer. né? Muita campanha. Muita campanha. Ao longo porque a gente tem lá o Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. Aí vem Setembro Amarelo, que é de suicídio. Sim. Mas são 2 meses. Precisa de 2 meses específicos para você falar nisso. Né? Aí você pega lá o Novembro Azul e Outubro Rosa, eles pintam prédios e tal. Isso. E a saúde mental, que na verdade é saúde, né? Tem um meme que fala o cérebro reclamando, né? Pô, eu também sou parte de saúde, né? Então, você ter campanhas, você ter palestras mensais, bimestrais, para falar do que está acontecendo em relação à saúde mental das pessoas, e não só falar, olha, a empresa é malvadona, o que você está fazendo? Então, e na verdade, essas pessoas que estão na empresa, nós estamos falando da empresa, né? Você ficar doente na empresa, mas nós sabemos que no ambiente familiar também a coisa hoje em dia está feia. Casal nenhum está suportando olhar um para a cara do outro, a gente sabe disso. Os pais não estão sabendo mais educar os seus filhos, né? Agora eu vou mudar um pouco de assunto. Sobre o caso do cachorrinho, como que você trabalha com esse lado emocional desses adolescentes? Olha, Rose, assim, a gente está vindo de um período que, quando eu ouvi você pela primeira vez, sabe o que estava acontecendo no Brasil? Bebê reborn. Você lembra disso? Lógico que eu lembro, faz pouco tempo. Foi o ano passado, né? Assim, eu olhei aquilo, que até você ter uma bonequinha para você, que você ganhou quando criança, de estimação, tá tudo certo. Mas você levar ao médico, né? Você achar que aquilo fazia aniversário, tal, coisas que nós vimos, eu vi com um certo, né, estarrecido. Ele só estava começando, né? Aí a gente vem passando o tempo, aí a gente chega agora aos adolescentes que torturaram o animal, sendo que até um tempo atrás, um animalzinho era de estimação, era algo que as crianças amavam. Muitas pessoas não podiam ter mais filhos, pegavam um animalzinho para falar, a criança adora, imagina ganhar um cachorro, você já ganhou um cachorro de aniversário? Ou um cachorro que chegou na família, aquele amor, gente. Sim. E quando parecia perder um membro da família. Aí hoje você pega os adolescentes e bate um prego na cabeça do cachorro. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, quem será que está mais doente, essas meninas ou os pais desses meninos? Porque isso é ausência de limites. Sim. É o não colocado em prática. Estavam de madrugada na rua, os pais sabiam que estavam de madrugada na rua. Né? Eu sou de uma época em que a gente estava de noite na rua, eu era chamado para dentro. Para dentro. Sim. Esse para dentro ele é um significado. E o chinelo na mão, né? É um significado muito forte, para dentro. Você está tirando a pessoa da exposição do mundo. E os adolescentes estão de madrugada andando, vejam um cachorro. Eu não vou nem entrar na questão, porque aí pode envolver coisas de polícia e tal, mas de entorpecentes, porque as pessoas podem colocar a culpa na inconsciência gerada por uma droga, por alguma coisa. Mas como eu não sou policial, não quero me envolver nisso. Mas o ato em si violento de você ir fazer isso, para mim já gera assim conversar com esse adolescente, eu tenho certeza que a primeira coisa que vão falar é que não tem limites. Acha que faz aquilo que pode ser feito. E com detalhe, eu lembro, você fez uma pergunta para uma pessoa aqui, eu não lembro qual foi o convidado, que falou sobre... Você perguntou para ela se eles são psicopatas. Isso, foi uma outra psicóloga. Foi uma outra, né? Se eles não sentirem culpas, são. Ah, mas foi só um ato de adolescente, impensado, não. Mas, se não sentir culpa, até porque foram viajar, então tem um traço bem significativo. Ah, os pais podem achar ruim, tal, meu filho não é isso, tal, foi só um momento, tal, mas a gente está analisando do ponto de vista psíquico deles. Então, mas os pais, eles deram apoio. E o que os filhos pensaram?
Meu pai aprovou, então não tem problema nenhum, meu pai segura lá. Segura, exatamente. E aí tentaram comprar autoridades, né, pelo que a gente viu na imprensa, e agora o que vai ser do futuro? Mas só que se você for olhar, Rose, há uns 20 anos ou mais, o mesmo perfil de jovem colocou fogo no índio, em Brasília. Alguém se lembra do índio Galdino? E era a mesma classe, mais ou menos, social. Numa noite, o índio dormindo no banco, foram lá e colocaram fogo. Ou seja, se esses adolescentes se tirarem os celulares deles, por exemplo, na época não tinha celular, né? Foi câmera de rua que pegou do índio. Ou se tinha, estava começando. Eu nem lembro o ano que foi, mas você pega lá. A infração ou o crime que eles cometeram, eles sabiam que estavam fazendo errado. Sim. Porque, pela idade deles, falar, pôr fogo numa pessoa é errado. E essa linha do certo e do errado, onde que está? Onde que está o ponto de corte? Que as pessoas falam assim, mas hoje em dia a liberdade e tal. Ótimo, a gente precisa ter diálogo, a gente precisa, né? Eu tenho uma adolescente em casa, a gente conversa, né, sobre algumas coisas e tal, mas existem regras, o que é certo e o que é errado. E parece que o errado está se tornando comum. Por exemplo, né, eu sei que é muito triste falar nisso, esses feminicídios que vem acontecendo, do cara arrastando a mulher no chão, o outro agora matou os filhos, uma coisa assim, incabível, né, que a gente poderia falar assim, olha só, onde chega a nossa loucura. Se ele tivesse, eu escutei assim, se tivesse matado a mulher, era normal. Gente, se tivesse matado a mulher, estaria normal. Aí vamos colocar num conteúdo crime passional, que sempre existiu, tá? A gente sabe disso. Mas ele matou os filhos, porque talvez ele tenha recebido um não. É possível que esse mesmo cara que recebeu o não da mulher, porque ele foi trocado, foi traído, não vou entrar nesse detalhe, é o mesmo que mata o cachorro. Só que em períodos diferentes. Aqui ele mata o cachorro, aqui ele mata os filhos. Mas ele seria narcisista também. Também. O psicopata e o narcisista, né? Eles estão bem próximos. Eles são muito próximos. Então você vê, é o mesmo perfil de pessoas que estão com a maldade dentro e principalmente com a impunidade e sem conhecer limites. É porque, infelizmente não, né? Felizmente, o mundo só tem certa ordem por conta dos limites. Eu não posso chegar aqui no teu escritório, estou fazendo o que eu quero. Eu preciso respeitar o que acontece aqui, as regras do programa, tudo. Olha, isso é mínimo. Agora, como é que as pessoas, quem não tem desde pequeno limite, ele se torna esse adulto que a gente está vendo hoje, hein? E como que você pode detectar um narcisista? De repente, eu estou com um narcisista dentro de casa e eu não estou sabendo. É o que eu falo para os meus alunos, né? Quando a gente fala de psicopatia, eu falo para eles assim, pessoal, esquece o que Hollywood trouxe do psicopata com uma motosserra e um machado, porque esse daí é um serial killer, ele é um louco, ele é um psicótico. Tal. O psicopata pode estar dormindo na tua cama. Elas assustam, né? E como assim? Pode. Ele pode ser aquele cara legalzão, ele pode ser nossa, que cara bacana, ele pode fazer postagens assim, das mais belas, textos lindos, tal. E, na verdade, ele faz muita coisa, como é que fala? Interessado num retorno. E ele não mede esforços para te ferrar, desculpa a palavra, para que ele tenha vantagem. E o principal, ele não vai sentir culpa de nada disso. Não sente nada. Nada. É como se nada tivesse acontecido. Ele pode ver você morta, sofrendo, nada. Que ele não atingiu o objetivo, ok. É esse. Agora, uma coisa que eu sempre falo, cuidado, eu falo isso para todo mundo, independente se é aluno, cuidado com os exageros. Porque muitos psicopatas, narcisistas, eles podem ser histriônicos, que é aquela personalidade que ele quer ser o centro das atenções de alguma forma. Tudo é ele. Ele pode ser vítima também? Vítima que você fala que ele foi construído assim? Não, o narcisista ele pode dar também uma de vítima, ficar doente para chamar sua atenção. Ai, tô sofrendo. Demais. Porque quando ele tem os holofotes virados para ele, e quer holofote mais do que alguém falar que tá doente? Olha só. Eu brinco também nas minhas aulas, eu falo que tem o partiu biópsia. Você sabe o que é o partiu biópsia? Não. Que a pessoa coloca assim, ela vai fazer uma biópsia e tá tudo, né? Sim. É algo muito pessoal para mim. Sim. Se eu for fazer um dia, eu já fiz até, mas porque eu fui fazer um exame e era a regra do exame.
Mas as pessoas colocam, se ela postar alguma coisa assim, gente, estou indo fazer uma biópsia, aí põe a mãozinha. Entendi. Até pessoas que não conhecem ela vai postar, vai com Deus, gente, você é forte, tá? Ela vai ter 3.000 likes e alguma coisa. Isso vai deixar o ego dela assim extremamente confortável. Caso ela, não estou dizendo que é alguém que poste que vai fazer exame, porque senão pode pensar que eu estou generalizando. Não está generalizando. Mas nós estamos falando de um perfil narcisista ou de perfis de pessoas que possam usar a sua própria desgraça, sua própria doença, seu próprio problema para chamar atenção para si. E quando você descobre que ele é um narcisista, ele pode ser violento com você? Ele, na verdade, o perfil narcisista, Rose, ele nem faz terapia. O psicopata e o narcisista não fazem terapia. Não aceita que está doente, não, porque eles não vêem problema no que eles fazem. Então eles não vão, a não ser que seja por meio judicial. Olha, parte da tua pena que você enganou tal pessoa, que você cometeu um crime, porque eles têm uma tendência muito grande em cometer crimes, né? 171, qualquer tipo de crime que você vê. E se eles são pegos, muitas vezes são encaminhados para tratamento psiquiátrico ou psicoterapia. Só que eles têm um modus operandi, sabe qual? Qual? Ele quer te enrolar. Olha, ô Ricardo, esse assunto, eu quero você de novo aqui. Amei falar sobre narcisismo. O nosso tempo está acabando, gente, mas ele vai voltar. Onde que as pessoas podem te encontrar para marcar consulta, Instagram? O meu Instagram é o Ricardo_Vic76. Eu acho que é esse mesmo. Isso mesmo. Tá ali. É por aí. Aí eu recebo os contatos, aí eu passo para o WhatsApp e a gente conversa. Você atende online e presencial? Presencial em Santo André, eu sei que, né, que é onde eu moro, é um pouco mais... tem pessoas do Brasil inteiro que podem estar nos assistindo, mas o online hoje em dia, né, facilita muito. Né? Nossa, eu agradeço demais a sua presença. Ele vai voltar. Agradeço a sua presença. E eu que agradeço o convite. Obrigada. Esperamos estar aqui novamente. Agradeço. Tá bom? Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. O Ricardo volta. Tchau, tchau.